Domingo à noite, você tá deitado, já tá indo dormir, até que você se lembra que sexta-feira à noite você prometeu que ia ser diferente. A próxima semana não pode ser igual, próxima semana você vai pegar e vai fazer acontecer. Então, coloca logo um alarme para 6 da manhã, você fala, não vou acordar tarde, não vou ficar rolando na cama até as 6 da manhã, não vou. Aí eu também vou colocar aqui na minha agenda, a próxima semana eu vou fazer exercício físico, eu vou treinar, vou sair para correr, nadar, que seja. Vou me alimentar bem, que agora mudou, acabou. E detalhe, vou dormir cedo porque o dia começa na noite anterior, certo? Então amanhã chega, 6 da manhã, o alarme toca, você colocou o alarme. Só que aí você não acorda, coloca no soneca, modo soneca, vamos mais um pouquinho. Ou talvez você é daqueles que coloca um alarme de 5 em 5 minutos. E essa não é a primeira vez. E também você sabe que não vai ser a última. Pensa quantas vezes em áreas diferentes você já fez isso. Você ia voltar a treinar, certo? Essa semana não passa. Essa semana você não falha. Mas de repente, você se encontra novamente às 23 horas, rolando o celular, comendo besteira e não veio treinar. E a parte mais triste disso é que quando você colocou o alarme, colocou a meta, o seu subconsciente já sabia que você não ia fazer. Não é que você desistiu. Você se traiu. Você já sabia que isso ia acontecer. Isso é triste. Mas aí que tá a pergunta que eu quero explorar com você aqui hoje. Por que a gente faz isso? Por que apesar das inúmeras vezes da gente recomeçando e recomeçando, já é difícil tomar a decisão de começar? Recomeçar então sabendo que você se frustrou naquilo é mais difícil ainda. Por que isso acontece? É disso que eu quero tratar aqui hoje. Por que parece que a gente está programado a se auto-sabotar? Sabotar as próprias decisões que ninguém colocou uma arma na nossa cabeça. Não. As decisões que você mesmo decidiu falar assim, acabou, pra mim agora é mudança de vida, é papo de mudança de vida, rapaz, agora é saudável, agora é forte esporte, agora é intelectual, eu vou ler livro, eu vou estudar, agora no meu YouTube é só coisas pra ser produtivo, eu vou ver vídeos, né, como acabar com essa ansiedade toda, como você coloca timer, timer no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube. É só 1 hora por dia, meia hora por dia. Só que aí quando chega no limite, você mais 5 minutinhos, mais 15. Quando você vê no final da semana, já não tem nem o timer, ou você já se habituou. Você nem tira o timer, porque aí já é demais, já é demais. Aí você tá realmente declarando, ó, atestado de desistência. Eu desisto. Tirar o timer, aí eu desisto. Mas virou automático agora você pegar e dobrar o timer. Virou automático você colocar, hoje não tem mais timer. Decidiu parar de comer besteira, mas não durou uma semana. Você falou que agora eu vou treinar. Durou o quê? Um mês? Ou nem isso? Isso é porque você pagou caro naquele plano e vai continuar pagando porque tem mensalidade. E aí tem um ano para você pagar a academia, financiar a academia para os outros treinarem. Você falou que agora vai. Vou ler. E o livro continua na mesma página. Os livros que você comprou, os cursos que você comprou estão parados lá no Hotmart. Por algum motivo você já está às 11 da noite ali, rolando o feed, pensando, poxa, era pra eu ter dormido cedo, o que eu tô fazendo? E aí você vai ver, além de estar rolando o feed, tá comendo besteira, tomando um refrigerante às 11 da noite. E o ciclo repete. Você começa, não cumpre, erra, repete, fracasso de novo, fracasso outra vez. Sabe, o que mais me incomoda disso tudo é que talvez você, assim como eu, já leu sobre isso, já escutou podcast de pessoas falando, já viu vídeos de hábitos, você já baixou um aplicativo, ficou ali por horas ou dias programando o checklist das atividades, fazendo toda a sua agenda, você já tentou, esse livro não funciona, eu vou para o outro, isso não funcionou, esse método eu vou para outro, esse canal não me deu uma dica assim tão boa, vou ter que ir para outro. E isso me intrigou, cara, por que a nossa mente a gente continua fazendo exatamente as mesmas coisas? Planeja e não cumpre. E todos esses exemplos que eu te dei têm algo em comum. Você se traiu em câmera lenta. Às vezes sem nem perceber, foi contra aquilo que você mesmo decidiu fazer. Desculpa incomodar aqui no pausa esse vídeo não. Gente, tá muito tarde, eu tô editando esse vídeo, eu tô aprendendo a mexer nisso aqui, aprendendo a ser youtuber. Eu gravei o negócio, tô tentando fazer pra ficar com a qualidade melhor, mas acabou que nesse vídeo eu piorei um pouco a qualidade e ainda deixei essa marca d'água e eu não consigo mais gravar outra agora, então eu já tô editando. Por favor, foca no vídeo, tá muito bom. Por isso mesmo que eu quero aproveitar esse conteúdo para não ter que atrasar na agenda de conteúdos.
Tá muito bom, ficou muito bom mesmo. Eu espero que vocês gostem. Tentem ignorar essa marca d'água, por favor. Eu vou fazer mais atenção da próxima vez, eu tô aprendendo. Dá esse desconto pra mim, segue, ignora a marca d'água e presta atenção naquilo que eu tô falando. Eu sei que você consegue, você é capaz, eu confio, você pode ignorar a marca d'água. Sabe, eu li Hábitos Atômicos e o livro é muito bom. Eu até escutei quase todo também uma outra vez, ele em audiobook. E não é nada contra o livro é muito bom, mas eu pensei que eu sairia dali, depois de ter lido aquele livro, depois de ter escutado aquele audiobook, com um sistema que iria funcionar perfeitamente. Eu iria sair dali com a solução para os meus problemas, a solução para a procrastinação, a solução para a minha falta de compromisso comigo mesmo. E sabe, o livro realmente é muito bom, aconselho você ler, porque o James Clear, ele vai numa linha que faz total sentido, porque ele fala que o mais importante não são os objetivos, mas são os sistemas que você usa para chegar até lá. E mais importante do que os sistemas também é a sua identidade, ou seja, você não consegue mudar os seus hábitos, chegar nos seus objetivos, seguir a fio um sistema, se você não muda a percepção de quem você acha que você é. Então, assim, você realmente precisa ter sistemas bem informados para chegar lá e precisa, de alguma forma, entender, pelo menos para você, para se tornar a pessoa que você está almejando ser, você tem que acreditar que você é capaz de fazer aquilo. Realmente tem que se ver nessa nova identidade, sabe? Ele tem um exemplo que ele fala que quando você quer treinar, você não pode ser alguém, tipo assim, que... Poxa, eu treino. Não, você não treina, você é atleta. Eu sei que isso parece meio neura e eu sei que não funciona para todo mundo. Mas, de fato, se você não acredita que é capaz de fazer, não funciona. Sabe, se você não acredita que você realmente pode se tornar alguém que vai fazer com excelência aquilo que você se propôs a fazer, é muito difícil de pegar lá. O livro é muito bom, mas não resolveu o meu problema. Não resolveu o meu problema porque eu li, fiz anotações, marquei, sabe, no audiobook, quando eu escutava uma frase, eu ficava repetindo para ficar na mente, falava, nossa, que top isso aqui, sabe, projetei os meus sistemas, falei, não, você é o cara que acorda cedo, ei, você é o cara que não vai dormir tarde, ei, você, sabe, maravilha, só que aí, 2 semanas depois, eu coloquei no modo soneca de novo. 2 semanas depois, eu já não me preocupei com eu estar realmente dormindo no horário. Quando a gente não consegue as nossas respostas com livros escritos recentemente, a solução é procurar, sabe, o que foi escrito antes. Porque não é possível. Será que realmente é um problema só da nossa geração? Será que realmente é um problema, sei lá, de celulares, de tablets, sabe, dos computadores, da nossa nova geração que talvez é fraca, irresponsável e não consegue ser consistente, procrastina o tempo todo? Então fui olhar lá atrás para ver se realmente é só a gente, e eu descobri que não é, sabe? Esse problema que eu tinha e que você também tem, provavelmente, porque clicou nesse vídeo, ele tem um nome que foi dado há mais de 2.400 anos, e os gregos chamavam esse problema de acrasia, que significa literalmente agir contra a própria consciência, contra o próprio julgamento, é a ausência de autodomínio sobre as suas ações. Aristóteles tentou entender durante todo um livro o porquê que pessoas racionais agem de forma irracional. A Ética e Nicômaco, um dos textos mais citados na filosofia ocidental, que talvez você já leu ou já ouviu falar, sabe? Tem um capítulo inteiro dedicado a entender isso. E a resposta, sabe, a argumentação mais sincera que ele tem no final, a conclusão dele é que ele não entende o porquê que isso acontece. Ele só sabe que a acrasia é real, ele existe, mas ele não sabe explicar muito bem o porquê. 2.400 anos sem resposta, 2.400 anos de filosofia e o alarme continua sendo desligado, ou naquela época, o galo. A filosofia, então, ela tenta explicar e não consegue. A neurociência, ela chega até um pouquinho mais perto. Temos, por exemplo, Roy Baumeister, que ele passou décadas pesquisando sobre autocontrole. E ele tem uma conclusão bacana, que a princípio parece até simples, mas tem implicações pesadas. Ele diz que a força de vontade, ela é um recurso limitado, ela se esgota. É como se fosse um músculo que cansa, que se fadiga. Ou seja, tem um limite. Então, assim, a força de vontade você tem um nível e vai se esgotando, até não ter mais. Quanto mais decisões você tem que tomar durante o seu dia, ou quanto mais pesadas forem essas decisões ou atividades, a probabilidade de você chegar esgotado à noite, do seu autocontrole, da sua boa vontade estar esgotado à noite, ela é maior.
Por isso que se torna tão normal televisão depois do trabalho. Então, assim, quanto mais duro, quanto mais difícil for a sua rotina, provavelmente você chega no final do dia já esgotado, né? Como eu disse, esgota. Por isso que a Netflix depois do trabalho não é fraqueza moral. É realmente um esgotamento cognitivo. Você não faz aquilo que se propôs a fazer depois do trabalho, não porque você é moralmente incapaz de cumprir aquilo que você prometeu para você mesmo. É que, literalmente, o seu cérebro está com menos recursos cognitivos para você dizer não. Ou seja, a sua boa vontade, ela tá muito baixa ou esgotada, que você já não consegue negar aquilo que é mais atrativo, aquilo que é mais cômodo. O nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele a todo tempo vai querer que você pare de gastar energia. É muito mais fácil você ir pra Netflix porque tá esgotado, meu irmão, tá esgotada a sua boa vontade. E aí você pode falar assim, não, isso aí não é verdade não, porque tem dias que, por incrível que pareça, no meu dia, por exemplo, de folga, eu não fiz nada. Mas eu me propus a fazer, sei lá, tarefas de casa, tarefas domésticas, ou fazer coisas que eu gosto, ou visitar alguém e tudo, e eu fiquei o tempo todo na cama, não fiz nada, e mesmo assim não consegui cumprir com o que eu falei. Isso acontece, sabe? Eu entendo isso, porque, sabe, tem fases que eu já passei que é muito difícil, que eu não tenho vontade de fazer nem aquilo que eu gosto. Eu acho que essa é a pior fase, porque fazer as obrigações, às vezes a gente não faz porque tá esgotado, mas não tem, sabe, força de vontade pra fazer aquilo que você gosta. Então, até essa teoria da neurociência não explica tudo, porque até nesses dias de vagabundagem, né, que a gente tem, a gente acaba que não faz aquilo que tinha se comprometido a fazer. Aí que eu fui, sabe, parar pra pensar novamente e falei, poxa, filosofia não explica, às vezes a psicologia não explica, a neurociência não explica. Tenta explicar e pra muitas pessoas funciona, mas se você tá vendo esse vídeo, provavelmente não funcionou com você também. Foi aí que eu fui pensar mais a fundo e falei, esse problema ele é mais estrutural, mais fundo do que talvez a gente imagine. Fiquei atrás de resposta porque não é possível que exista dentro de nós essa briga, essa divisão, sabe? É uma versão nossa que quer evoluir, que quer crescer, que quer ser constante, e outra versão que quer conforto, que quer fuga, que quer prazeres momentâneos, prazer rápido, quer tudo rápido. E essas versões, elas não estão, sabe, em fase de negociação, em fase de tratado de paz. Não, elas estão o tempo todo em guerra. Uma quer vencer a outra o tempo todo. E o problema é que a maioria das vezes, o lado ruim, o lado que de fuga, o lado de prazeres rápidos, o lado de procurar o conforto, ele é mais forte e ganha. E a frustração que a gente sente quando erra, quando fracassa de novo, é terrível. É terrível porque, sabe, é como se você olhasse pra si mesmo e falasse, poxa, eu não tenho mais confiança de que eu vou conseguir. Sabe, a cada vez que você desiste de fazer a mesma coisa, fica mais difícil, não de fazer em si aquilo, mas de se convencer que você é capaz. Por isso a gente desiste, sabe, é uma frustração muito grande, é como se você olhasse pra você, fizesse, sabe, um raio-x e não gostasse nada do que viu. Você visse e falasse, não é possível, cara, não é possível que eu sou assim. Porque no fundo você sabe, você tem boa vontade, você lê os livros, pô. Ah, eu vou ler os livros também aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária, minhas finanças vão voar. Você lê o Hábitos Atômicos, que é uma escala global, sabe, de pequenos hábitos atômicos que vão juntando, no final tem toda a diferença. Você escutou os podcasts, os vídeos, sabe, você fez os seus planos, você quis e você quer mudar. Mas mesmo assim, apesar de entender a teoria, apesar de saber o que tem que fazer, você sabe que se você deixar o celular do seu lado, ó, se você dormir se você dormir com o celular, você vai dormir mais tarde, e tem chance de você dormir, não colocar o despertador, ou se colocar, ele tá do seu lado, você desliga sem nem ver. Você sabe que você tem que, antes de dormir, colocar lá na mesa, lá longe, pra você levantar, pegar. Você não coloca. Você sabe que é só fazer aquilo que você vai ser obrigado a levantar. Você não faz. Você sabe o que tem que fazer, mas mesmo assim. E quando eu não encontro as respostas nessas coisas mais naturais, eu procuro em outro lugar. Eu procuro em outro lugar porque geralmente ali, quando não tem mais jeito, eu encontro certas respostas que me confortam. Foi aí que eu li na Bíblia, e calma aí que aqui não vai ser só uma pregação, cara. Eu vou realmente falar de algo que vai ser uma curiosidade pra você que às vezes nem é cristão, mas não sabia que tinha isso na Bíblia. Eu fui na Bíblia e vi um texto que, assim, eu acho que foi a forma
mais honesta que eu vi falar sobre isso, que eu não encontrei na psicologia, na filosofia, nos vídeos, nos audiobooks, nos podcasts que eu já tinha visto, nos aplicativos de rotina. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, essa foi a resposta mais honesta que eu tive e eu quero compartilhar com você. Eu li isso numa carta escrita por Paulo. E antes de você fechar o vídeo, saiba que o apóstolo Paulo, ele não era qualquer pessoa, ele não escrevia de qualquer maneira. Ele era alguém instruído. Paulo, ele era formado. Paulo, ele escrevia em grego com precisão filosófica. A forma de raciocínio dele, a forma de se expressar, era uma categoria de raciocínio que qualquer filósofo da sua época conseguiria entender. Paulo, ele argumentava com uma seriedade intelectual que Aristóteles com certeza iria exigir dos seus próprios alunos. Ele realmente era alguém que não escrevia apenas por emoção, não escrevia apenas por impulso. Ele era sério naquilo que ele escrevia. Então, no meio da sua carta aos Romanos, capítulo 7, Paulo ele vai descrever a crasia de uma forma que, como eu te disse, eu não esperava encontrar isso na Bíblia. Como assim? Tipo assim, o pessoal tá falando disso há tanto tempo, estão discutindo ainda, e tem na Bíblia também, sabe? E eu vou te mostrar o que ele fala. Ele diz assim: o bem que eu quero, não faço, e o mal que eu não quero, pratico. E continua dizendo: não faço o bem que desejo, mas pratico o mal que não quero. Desgraçado homem que sou. Pesado, né? Esperava encontrar isso na Bíblia. Aristóteles tentou descrever filosoficamente, entender, não conseguiu. A gente vai para Baumeister e o cara cria, assim, mecanismos, teorias, sabe, que explicam parcialmente. James Clear é um pouco mais bem sucedido, senão não teria vendido tantos livros, que tenta resolver essa questão dos hábitos e da disciplina e da constância e da evolução com seus, sabe, com a sua forma de entender os diferentes sistemas, com a sua forma de entender que você precisa mudar aquilo que você pensa de si mesmo, mudar o que você pensa como a sua identidade, e que ajuda até muitas pessoas. Mas outras apenas começam e não terminam. Outras nem começam, sabe? Não ajudam, não vão a fundo do problema. E diferente desses todos, Paulo, ele não tenta resolver. Ele não passa um livro, um capítulo, assim como Aristóteles, tentando e chegando a conclusão nenhuma. Ele não passa décadas, assim como o Baumeister, pesquisando e chegando a conclusões parciais. Ou como James Clear, que dá solução. Ele diz que encontrou a solução, vende livros disso, consegue ajudar certas pessoas. Não, Paulo ele não tenta, sabe? Ele não tenta justificar, ele não tenta entender. Ele assume. E quando ele assume, ele não está dizendo eu sou fraco. Não, Paulo ele está assumindo que essas duas versões nossas que estão em guerra, elas existem. É algo intrínseco ao ser humano. É uma condição humana real. Não é um bug do sistema. É o próprio sistema, porque essa é a natureza do sistema. Então é uma guerra que não se vence com mais esforço, mais disciplina, melhores hábitos, uma rotina mais planejada. E aqui que me pega, porque quando eu li essa parte, eu pensei, poxa, ele vai concluir, sabe? Ele vai chegar aqui num objetivo final, ele vai chegar numa conclusão que vai responder o porquê disso, vai falar, eu sou desgraçado homem que sou, não consigo fazer o que eu quero, mas pratico mal, o que não quero, sabe, falta de controle, mas aí ele chega numa conclusão. Não, não é essa a resposta de Paulo. Você continua lendo e você vai ver o jeito que ele encerra dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, a saída, sabe, a solução para essa divisão interna, ela não começa com a pergunta de como eu consigo me controlar mais. Não, é com uma pergunta diferente. Ela começa quando você se pergunta quem eu sou de verdade, quem eu sou realmente no meu interior, lá no fundo, quem eu sou de verdade, sabe? James Clear, ele tem razão quando ele diz que uma mudança duradoura é aquela que é fruto de uma mudança de identidade. Ele tem razão nisso, mas Paulo ele acrescenta dizendo que não tem como você mudar a sua identidade a partir de uma identidade que já existe. Não tem como você mudar o seu sistema com um sistema que já está quebrado. Porque você não escapa do problema usando o problema como ferramenta. Porque a mudança real vem de fora.
Ela depende de algo maior do que o seu sistema de hábitos, a sua boa vontade ou a sua busca incessante de autoconhecimento ou procura por autocontrole. Entender isso muda a pergunta que você faz quando você falha. Você deixa de se perguntar: por que eu sou tão fraco de não conseguir fazer isso? E muda para: em quem eu estou me apoiando? Sabe? Quem eu estou me tornando? O ciclo de desistir, ele não é falta de força. É sintoma de que a mudança que você precisa, ela ainda não veio de onde ela realmente precisa vir. Vou tentar sair um pouco do abstrato e jogar para a sua vida real. Primeiro, para de se culpar pelo ciclo de fracasso que você teve. Não porque o ciclo não importa, ele importa, mas é porque a culpa, ela não é a ferramenta certa, porque ela vai gerar mais fuga, mais procrastinação, mais do mesmo, e acaba que a cada vez que você se sente frustrado, você sente vergonha, e esse ciclo de vergonha, ele contribui diretamente para um ciclo de desistência. Então o que você precisa não é de mais condenação, é de mais honestidade. Então vamos para a prática? Tarefa de casa? Vamos lá. Essa semana faz uma coisa só. Quando você desistir de algo que você se comprometeu a fazer, você vai, que eu sei, para tudo. Não passa reto. Fica parado ali, pensando, sabe? O que eu quero com isso? Não o porquê eu fiz isso. Não. Procure entender realmente o que você quer. Sem se culpar do porquê que você é assim, ai, fracassado. Não. Procura entender o que realmente você precisa, o que realmente você quer no seu interior, do fundo do seu coração, do fundo da sua boa vontade. E às vezes a conclusão não vai ser tão legal para você que quer estar hiperativo, sabe, a todo tempo produtivo. Talvez você vai descobrir que o que você quer naquele momento é descanso. E tá tudo bem, você precisa de descanso, mas descanso real. E o problema é que você não descansa realmente, você tenta descansar no celular e isso não é descanso real. Talvez você vai descobrir que tem algo pesando que você nem processou ainda e tá levando aquilo como bagagem que não é necessário. Ou então vai descobrir que a meta que você colocou nem é uma meta sua, é uma meta que você acha que deveria ser para agradar as pessoas ou metas que colocaram para você. Sabe, o que Paulo ele descreve em Romanos 7 não é uma confissão de fraqueza individual, é um diagnóstico da condição humana. Essa divisão interna, ela é universal. Você não é o primeiro, não é o último e provavelmente é de certeza que você não é o pior dos casos. E talvez o que você não entendeu até agora é que apesar de tudo isso e apesar de parecer que Paulo não descreveu uma solução, não te deu uma saída, você está enganado, ele deu uma saída sim, e a saída é a seguinte, é que não depende do seu eu dividido tentando se superar através de determinação. Não é pela guerra entre as duas versões tentando, sabe, que ver quem tem mais força para superar uma outra. Não. Depende de algo maior do que o nosso eu. Algo que não depende da nossa força de vontade para existir. Ele aponta para uma identidade mais profunda que não depende de nós. Você não vai sair desse ciclo acumulando mais técnicas, lendo mais livros e tentando mudar apoiado nesses dois eus que não são compatíveis entre si. Você vai mudar quando você parar para entender quem você é de verdade, o que você quer de verdade e em quem você está se apoiando para que você realmente tenha uma mudança. Você precisa entender de onde vem a capacidade real para mudar. E eu não conheço nada maior do que o Evangelho para mudar a vida de alguém. Eu não vejo nada como o Evangelho que transforma Paulo, que não era um homem qualquer, que não era um homem indouto, não. Era um mestre da lei, alguém que estudou na escola de Gamaliel, uma das mais famosas e melhores daquela época, sabe? Alguém que, como eu disse, que usava de argumentos, ele chegava em cada cidade e para pregar o evangelho, ele fazia referências àquela população, àquela cidade, ele usava analogias que aquele povo entende. Por isso que quando a gente vai estudar as cartas de Paulo, a gente precisa entender em que contexto ele estava escrevendo aquilo, sabe? E quando você para estudar e vê o contexto, você vê a inteligência que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, sabe? A argumentação, sabe? A fidelidade a uma argumentação que faça sentido. Você vê um homem desses, sabe? Que com toda a sua intelectualidade, com toda a sua sabedoria, perseguia, matava, prendia cristãos
Porque ele, com toda a sua intelectualidade, ele chegou àquela conclusão de que aquilo deveria ser perseguido. Mas quando ele encontra Cristo, quando ele se rende ao Evangelho, ele se torna apenas quem escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Você vê um Pedro que era alguém douto, que não tinha tanta sabedoria, alguém bruto, que quando foram prender Jesus, cortou a orelha de Malco e eu deixo que eu te defendo, e quando você vê, nega Jesus, sabe, aquele que ele mesmo fala, eu nunca vou te trair, ainda que todos te abandonem, eu vou ficar aqui do seu lado. Esse cara vai e nega Jesus por 3 vezes, para não dizer que foi engano, negou por 3 vezes. Esse cara, sabe, dias depois, cara, não foi nem um ano, não. Dias depois, esse cara tá pregando em Pentecostes e ganhando 3.000 almas, se tornando pastor da igreja de Jerusalém. Cara, tu tem noção, sabe? São tantas mudanças que eu tenho certeza que você conhece alguém que já foi mudado de forma extraordinária pelo Evangelho. E talvez você não acredite, talvez você não entenda, mas você não pode negar o quanto o Evangelho mudou e ainda muda vidas. O alarme das 6 da manhã, ele não é o problema. O problema é quem você acha que você é quando ele toca. Porque se você não tem um propósito claro de algo que transcende o natural, que transcende, sabe, aquilo, eu quero levantar, trabalhar para ir comprar um carro. Talvez você tenha força de vontade para fazer isso, mas existem pessoas, que talvez seja o seu caso, que não vão conseguir se levantar apenas por isso. E quando você entende o propósito do Evangelho, quando você tem um propósito na sua vida, de fazer com que outras pessoas sejam impactadas e mudadas também, fica tudo mais fácil. Se esse vídeo fez sentido pra você, curta, comenta, se inscreve, compartilha com alguém que você também vê que tá nesse ciclo, ou com alguém que talvez não entenda o porquê que você tá assim. Talvez é mais fácil você mandar esse vídeo e a pessoa entender do que começar explicando, porque às vezes vão pensar que é só você, mas não é só você não tá sozinho. Existe uma legião de pessoas que também se sentem frustradas porque apoiam demais em si mesmo.